Olá, amadas, amadas do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. É com uma grande alegria que eu recebo vocês aqui no meu canal do YouTube. Então já se inscreve, aperta o like no final do vídeo se fizer sentido para você. Compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra de agora. Tá bom, amados? Hoje a história é sobre Abigail, uma mulher sábia, formosa e muito temente ao Senhor. E nós vamos aprender com ela, com a história dela que se encontra em 1 Samuel 25. O versículo onde fala mais é a partir do 12 ao 22. Mas você pode ler o capítulo 25, que está bem edificante, você vai entender toda a história de Abigail. Eu vou resumir aqui para vocês, para a gente poder ter uma noção de como aplicar os ensinamentos dela no nosso casamento no dia a dia. A história dela começa com o rei Davi, onde ele manda para a terra onde ela vive com um esposo chamado Nabal, que é um homem muito rude, de coração frio, uma pessoa difícil de lidar. E ela já sabia que o marido era dessa forma, né? E o Davi mandou os seus servos para pedir ajuda para ele, porque ele era um homem muito rico. E assim foi feito. Os servos foram até a terra de Nabal pedir ajuda a ele. Só que ele se recusou. Disse que não conhecia Davi, que não tinha nada a ver com isso e que ele não ia dar as coisas dele, os mantimentos para ajudar alguém que ele não conhecia. E assim voltaram os servos de Davi para avisar a ele, né, o recado que foi dado. E no entanto, Davi se enfureceu e disse que ia fazer uma maldade, ia acabar com a família de Nabal, ia destruir. No entanto, que mandou na Bíblia conta 400 homens para ir destruir Nabal. E um desses jovens se atentou a avisar a esposa Abigail do ocorrido, e ela logo se apressou e juntou os mantimentos, tudo aquilo que havia sido solicitado. Ela juntou, se apressou, tomou a frente do esposo sem avisá-lo e correu ao encontro de Davi. E pediu os conselhos, pediu desculpas. Em momento nenhum ela reclamou. Em momento nenhum ela se prostrou e disse: até quando, né? Até quando eu vou viver dessa forma? Não. Ela principalmente se posicionou em salvar a família, em salvar o seu lar, mesmo com o marido difícil, e tomou a frente e foi ao encontro do rei Davi. E assim ela conseguiu acabar com tudo. O rei Davi aceitou os mantimentos, a oferta dela, e ainda a abençoou. Disse, né, qual sábia ela era, e se encantou com a formosura dela também, né? E nisso que ela volta, o marido dela descobre, né, o Nabal, que ela tinha feito isso, e ele é retirado do caminho dela. E ela depois acaba se casando com o rei Davi. Enfim, mas qual o ensinamento que a gente pode tirar dessa história? Que mesmo que o seu esposo, mesmo que ele seja grosseiro, que ele seja com um coração rude, que você não enxergue melhoras, como que a gente vai lidar com isso, né? A gente fala, como é que eu vou restaurar um casamento se meu esposo é dessa forma? Não tem um coração ensinável. É um homem rude. Antes de tudo, não tem como a gente começar a entender e a lidar com essa situação se nós mulheres não formos tementes ao Senhor. Só Deus vai nos dar força, sabedoria e discernimento. E Ele sabe como agir dentro da nossa vida, uma vez que o nosso coração está voltado totalmente para Ele. Então, como que a gente pode agir no nosso dia a dia? Logo que você acordar, entregue o seu dia, o seu casamento ao Senhor. Medite na palavra, leia depois com calma 1 Samuel, a história dela. Como a mulher entrega o seu dia, o seu casamento nas mãos do Senhor, e você faz a sua parte com mansidão. Ai, mas eu sou muito explosiva, não aguento, tenho que... Isso Deus vai trabalhar dentro de você, no seu coração, porque é preciso ser
mansa. É preciso calar-se, porque um marido que é difícil de lidar nesse sentido, né? Deixa ele gritar, deixa ele falar, e ele, a pessoa quando está alterada, quando ela está falando palavras que não edificam, ela vai se escutando. Se a gente rebate, fica dois surdos conversando. Nem você escuta o que ele está dizendo e nem ele te escuta. Então deixe ele falar sozinho, isso é ter sabedoria, não é ser boba não. E quando ele fala sozinho, ele mesmo se escuta e ele vê as palavras que está falando. E Deus vai trabalhando isso no coração dele, uma vez que você entregou isso para Deus, entende? Então, esse é um exercício que nós vamos fazendo e buscando essa força dentro do Senhor. Não quer dizer que nós somos obrigadas a aguentar relacionamento abusivo, não é disso que eu estou falando. E sim da gente saber lidar, às vezes, com o mau humor, com algum ato que a gente fique magoada. Então, a gente tem que começar a analisar. Por que essas coisas estão incomodando a gente? Não incomodavam a Abigail. Ela sabia que o marido era dessa forma, mas não incomodava porque ela entregava ele ao Senhor. Então o amor do Senhor vinha primeiro antes dele e o Senhor conseguia preencher aquele vazio, aquele amor que ela sentia. E Deus retirou ele da vida dela, porque viu que ele não ia ser capaz de amá-la de verdade. Eu creio que seja assim, sabe? Eu fico pensando, meditando assim nessa história. Por que o Senhor fez isso? Na verdade, então cada caso Deus sabe tratar. Cada casamento tem suas particularidades, tem suas crenças, tem suas histórias. Então Deus, e só Deus conhece, não sou eu, não é um amigo seu, é só Deus conhece e sabe como agir. Então entregue o seu casamento e trabalhe a sua mansidão. Fale no momento oportuno, no momento certo. Não fale quando os ânimos estão quentes. Nesse momento, se afaste e se encontre com Deus, que Ele vai te dar sabedoria e aí vai trabalhar a sua mansidão. E você vai começar a entender o agir de Deus na sua vida e no seu casamento, amém? Hoje, então, fica esse ensinamento de mansidão para a gente aprender com a Abigail. Foi uma mulher muito sábia, apaziguadora, entende? Então, eu creio que muitas coisas você vai conseguir resolver aplicando a mansidão de Jesus na sua vida. É fácil? Não é fácil, mas a partir do momento que você pensou em restaurar, em melhorar, em parar com as brigas, em parar com esse clima pesado dentro do seu lar, a partir do momento que você se posicionou e falou, na minha casa está firmada na rocha, é momento de arregaçar as mangas e passar por coisas que você não admitia. É você parar, é você morrer na carne dos seus sentimentos, do seu orgulho, da sua vaidade e nascer em Cristo, na humildade, no amor e na mansidão. Amém? Então fica aqui o ensinamento de hoje. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, que está passando por um momento difícil no relacionamento, precisa de uma restauração, tá bom? E deixe seu like e seu comentário. É com grande prazer que eu gravo esse vídeo aqui para vocês, transbordando o amor de Deus, transbordando os ensinamentos na palavra, aplicando no nosso casamento. Até o próximo vídeo e deixe seu like aí, se inscreva no canal que eu venho com mais vídeos da palavra para você. Um grande beijo. Tchau.